Vamos lá para o Coffee Express, galera. Tumores neuroendócrinos, uma revisão rápida aí. Mais uma vez, não canso de falar para vocês no Coffee Express, não tomem apenas esse slide como base para seus estudos, apenas uma revisão pré-prova. Bom, definição de tumor neuroendócrino. São tumores originários das células enterochromafins-like. Como que a gente divide os gástricos? Aqui eu vou falar a partir daqui só dos gástricos. As classificações, ela é dividida entre clínica e histológica. A clínica, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Aquela tipo 1 é a mais comum, é a mais indolente. Normalmente aparece esse tumor num contexto de gastrite atrófica ou autoimune ou pelo H. pylori. Apresenta uma hipergastrinemia, visto que não há produção de secreção ácida, então gera muita gastrina. pH acaba sendo mais elevado por causa dessa destruição glandular e tem um baixo risco de metástase. E aí ficou errado, desculpem, corrijam aí, por favor. Em relação ao tipo, então aqui, só para ficar claro, pouco risco de metástase, tá? 1 a 3%. Tipo 2, aparece naquele contexto ao contrário do tipo 1, apresenta hipertrofia de prega gástrica, uma vez que normalmente está associado a um gastrinoma, que vai produzir muita gastrina, hipergastrinemia. Essa hipergastrinemia no contexto de um estômago sem gastrite, ou seja, que as glândulas estão preservadas, vai apresentar síndrome de Zollinger-Ellison, que é quando tem uma hipersecreção ácida gástrica, causando essa hipertrofia de prega gástrica. E o gastrinoma ele pode surgir tanto esporádico quanto associado com neoplasia endócrina múltipla do tipo 1. Bom, já o tipo 3, ao contrário das outras duas, apresenta uma gastrina normal, ou seja, também apresenta um pH normal. Ele normalmente aparece de forma esporádica, sem gastrite ou sem hipertrofia de pregas, com alto risco de metástase. Lembrem disso, o tipo 3 é o mais agressivo, ok? Em relação ao tipo, a classificações histológicas, é dividido em 3 tipos, G1, G2 e G3. E o que define a classificação histológica? Vai ser o grau de mitose dentro de 2 milímetros quadrados e o KI67 numa contagem de 500 células em hotspots, ok? Então, tipo 1, mitose menor do que 2, KI67 menor do que 3%. G2, mitose entre 2 e 20, KI67 entre 3 e 20%. G3, mitose maior do que 20 e KI67 maior do que 20%. Lembrando, esses tumores neuroendócrinos, eles podem ser, podem produzir muito hormônios, apesar da maioria deles não produzir. E quando há essa funcionalidade, essa hipersecreção hormonal, ele pode causar uma síndrome carcinoide. Nesse caso, haveria aumento de produção de serotonina principalmente. Também é de bradicinina, mas é principalmente de serotonina. Qual o quadro clínico? Flush facial e diarreia, basicamente. Lembrem que também tem aquela fibrose cardíaca, pode ter hipotensão, broncoespasmo, esses dois são os principais. Quando que normalmente aparece, quando que normalmente a gente tem essa síndrome carcinoide de um tumor neuroendócrino gástrico? Quando apresenta doença avançada e ou metástase hepática, ok? O tratamento normalmente dos sintomas é realizado com octreotide. Bom, tratamento dos tumores neuroendócrinos gástricos. Do tipo 1, se for menor do que 1 centímetro, endoscopia anual. Maior do que 1 centímetro, ecoendoscopia. E tomografia e ressonância se for maior do que 2 centímetros. Ok? Bom, se for menor do que 2 centímetros e não tiver acometimento linfonodal e nem de submucosa e menos do que 6 lesões, a gente realiza USG ou EMR, seria ressecções endoscópicas. Se for maior do que 2 centímetros ou mais do que 6 lesões, ou acometimento linfonodal ou de submucosa, cirurgia. Tipo 2, sempre vamos pedir ecoendoscopia e tomografia ou ressonância. Se tiver invasão de submucosa e ou de linfonodos, cirurgia. Se não tiver, ressecção endoscópica. Do tipo 3, a gente sempre vai pedir tomografia e octroscan e a gente vai avaliar se tem critério de ressecabilidade. Lembrem que os critérios são semelhantes ao adenocarcinoma. Se tiver critério de ressecabilidade, cirurgia. Se não, algum tratamento mais paliativo. Em relação aos tumores neuroendócrinos duodenais, classificação histológica segue a mesma em relação ao tumor neuroendócrino gástrico.
A síndrome carcinoide, ela existe mais tipos de síndrome carcinoide, mas a gastrinoma é o mais comum. Mas aqui, apesar de existir várias síndromes carcinoides do tumor neuroendócrino duodenal, é mais comum que não tenha síndrome carcinoide, ok? Se tiver, a mais comum é gastrinoma. Em relação ao tratamento, se for periampular, cirurgia, visto que esse tumor apresentará um comportamento um pouco mais agressivo. Se for menor do que 1 centímetro e não periampular, tratamento endoscópico, ressecção endoscópica. 1 a 2 centímetros não é padronizado, aí você tem que ter aquele jogo de cintura, né, e ver para onde a pessoa que fez a questão está querendo te levar, se mais para ressecção endoscópica, se mais para cirurgia. Maior do que 2 centímetros, estadiamento para realização de cirurgia.